na adega do São Sebastião para mostrar para você a grande variedade de vinhos que nós temos. Sim, para você ver a riqueza que nós temos aqui em Santa Cruz. E para falar mais dessa riqueza, nós estamos com o Maurício Ferreira, que é especialista em vinho, e nós vamos conversar sobre vinhos. Exatamente, porque a adega do São Sebastião você vai encontrar de tudo, inclusive muito em vinho. Eu vou tirar a máscara, e o Maurício também, porque nós estamos mantendo a distância social, estamos devidamente vacinados, então é seguro que tiramos a máscara aqui, certo? Mas quando você não estiver nesse distanciamento ou em um local público, não esqueça, a máscara, a higienização, tudo isso é muito importante. Aqui já está tudo higienizado, o que nós estaremos mostrando, por quê? Para que todos tenham segurança. Vamos falar sobre vinhos. Maurício é especialista em vinhos e ele vai poder contar para nós. Maurício, a primeira pergunta que eu te faço. O vinho a gente vê em muitos livros antigos, inclusive na Bíblia. Como surgiu o vinho? Pergunta interessante, Souza. Antes de responder, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. De certa forma, esse é o local do supermercado que eu mais gosto, que é onde tem vinhos. Não é à toa que eu sou um apaixonado por vinhos. E como surgiu o vinho? Conta a história, reza a lenda, que alguém colheu uvas, isto há séculos e séculos atrás, e era costume se guardar as uvas em ânforas, que são aqueles vasos de barros enormes, que cabem em 40, 50, 100, 300 litros. E alguém esqueceu de utilizar estas uvas, e passado aí alguns meses, percebeu que as uvas tinham a aparência de estarem podres, mas não estavam podres, elas estavam fermentadas. E quando a uva fermenta, ela se rompe, e rompendo, essa fermentação transformou o açúcar que estava na uva em álcool, que seria o vinho. Alguém provou aquilo e gostou. E assim surgiu o vinho. E da mesma forma que se passaram séculos até que alguém descobriu como exatamente se faz o vinho, como se transforma o açúcar do vinho, da uva, em álcool. É um cientista francês chamado Louis Pasteur, mas isso apenas há 200 e poucos anos atrás. Então assim surgiu o vinho. Agora, Maurício, é algo que eu particularmente acho nojento. Eu não teria coragem se eu visse, não. Aquela amassada da uva com o pé para retirar o suco. Ainda existe isso? Existe. Inclusive nós vamos mostrar daqui a pouco um vinho do Porto. Os principais vinhos do Porto são feitos com pisa a pé. Chama pisa a pé? Pisa a pé. Isso em Portugal chama pisa a pé. O detalhe está que, obviamente, o trabalhador que vai fazer a pisa a pé, ele tem o seu pé lavado e higienizado. E quando se dá a transformação do açúcar da uva, como eu disse, em álcool, esse álcool já é suficiente para manter aí um ambiente estéril, sem bactérias e micro-organismos. Além disso, o vinho recebe um protetor. Se você pegar uma garrafa de vinho, você vai ter lá, contém INSS 220. Essa substância é como se fosse um antibactericida que está no vinho. E todos os países obrigam que o vinho tenha essa substância. Então não há qualquer germe, não há qualquer bactéria. O vinho é realmente uma bebida confiável, mesmo quando ele é produzido mediante a pisa-pé. E vou mais ainda. Em Portugal, a pisa-pé é tão importante que desenvolveram um sistema robótico com pás mecânicas que simulam perfeitamente a pisa-pé. E as grandes vinícolas em Portugal mantêm ainda por tradição uma pouca quantidade com pisa-pé e a maioria hoje é feita com pisa mecânica, com pistão automático e produzem grandes vinhos do Porto. Agora, o vinho, ele é uma bebida alcoólica, dizem que é saudável. Ele é saudável mesmo? Faz bem tomar o vinho? Souza Neto, é importante que se tenha em mente o seguinte, há várias pesquisas e o vinho tem substâncias que são chamadas protetores cardíacos. O vinho tem antioxidante, o vinho tem polifenóis e, segundo estudos, isto faz bem à saúde. Mas é importante que se diga, eu sou um apaixonado por vinhos, sou um consumidor de vinhos e estudo vinhos, mas vinho não é remédio. Embora o vinho faça bem à saúde, eu aconselho que quem não toma bebida alcoólica não vá buscar o vinho só para ter esse benefício. É necessário que primeiro ele consulte um médico. Mas se você toma outras bebidas alcoólicas, como cerveja, destilados, e você for migrar para o vinho,
eu tenho certeza que você terá um ganho na sua saúde. Agora, vamos então começar a falar de vinho. Aqui na Adega do São Sebastião nós temos uma variedade incrível de vinho e eu aproveito para convidar você que está em casa para conhecer esta adega, mas venha com paciência mesmo, porque tem muito que ver nesta adega. Maurício, eu sempre vejo desde criança vinho de mesa. Aqui eu estou com o Pérgola, que é o vinho mais vendido. Exatamente. Agora, o que é um vinho de mesa? O vinho de mesa, Souza, e o Pérgola, diga-se de passagem, né? Ele é o vinho mais vendido no Brasil, o vinho nacional mais vendido há 6 anos. Isso até 2020, porque ainda não saiu o levantamento de 2021. O vinho de mesa é um vinho feito com uma uva que não é a uva mais adequada para se fazer vinho. Eu explico. Nós temos aqui um vinho que nós chamamos vinho fino. Ele é fino em razão da uva que ele é produzido. E este é o vinho de mesa. Qual é a diferença? O vinho de mesa é feito com uma uva chamada uva americana. É aquela uva que a gente compra no mercado para chupar. Niágara, Bordeaux, Isabel. Essas uvas não têm as mesmas características que as uvas europeias, chamadas vitis vinifera. Vitis vinifera, vitis, uva, vinífera, de fazer vinho. As uvas de fazer vinho quais são? Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, todas as demais uvas. E qual é a grande diferença? É que este vinho, que é feito com uvas americanas, ele é pobre em aromas e sabores. Tanto que a grande maioria dos vinhos de mesa são adoçados. O vinho fica pronto, mas como ele não fica agradável ao paladar, eles colocam açúcar para tornar o vinho mais agradável. Enquanto que o vinho fino de mesa, ele não recebe adição de açúcar. Eu posso ter um vinho fino de mesa doce, mas este açúcar vem da própria uva. Exemplo, nós temos aqui um vinho da vinícola Aurora, chamado Colheita Tardia, em que o vinho, as uvas foram deixadas no pé vários meses após a maturação. Ficou com muito açúcar. Aí esse açúcar é transformado em álcool, mas as leveduras, que é um micro-organismo, como se fosse um fermento, que transforma o açúcar em álcool, ela não consegue consumir todo aquele açúcar. E aí sobra açúcar no vinho. A gente chama de açúcar residual. É um vinho de colheita tardia. E a diferença principal do vinho fino, dessas uvas que eu disse, como a Cabernet Sauvignon, é que elas são riquíssimas em aromas e sabores. Nós temos mais de 5.000 uvas diferentes. Então nós temos uma infinidade de vinhos. E cada vinho tem um aroma característico. Por exemplo, o Cabernet Sauvignon pode ter aromas de ameixa, amora, groselha, dependendo do local onde ela foi plantado. Mais ainda, se ela passou por barrica de carvalho, esse Cabernet Sauvignon pode ter ainda um aroma de um tostado, pode apresentar um aroma de café, de chocolate. Tudo isso vem no vinho sem que alguém tivesse adicionado qualquer essência. É a própria uva e a forma como ela é fermentada é que permite essa riqueza. Então eu convido, embora seja o vinho mais vendido no Brasil, eu convido que aqueles que só tomam vinho suave de mesa, que comecem a tomar outros vinhos, para descobrir essa riqueza de aromas e sabores. Nós vamos falar depois de vinhos que têm uma boa relação custo-benefício e que, mesmo aqueles que só tomam um vinho suave, vão conseguir tomar um vinho fino com facilidade. Bom, era justamente o que eu ia perguntar. O vinho bom é sempre o mais caro? O preço do vinho é uma coisa interessante, porque ele tem o preço da terra e há locais que produzem vinhos de tão grande qualidade que o alqueire custa até $1 milhão, principalmente na França. Então, isso encarece muito. Mas em termos de Brasil e de América do Sul, a terra é cara, mas não é tão cara. Nós temos ainda o sistema de produção, a qualidade da vinícola, a qualidade dos equipamentos que estão lá, toda a higiene que está lá, a qualidade dos técnicos que trabalham no local. Isto encarece. Mais ainda, nós não podemos esquecer o sistema de distribuição. Tudo isso encarece. De forma que é muito difícil você fazer um vinho de qualidade por um baixíssimo preço. Mas há vinhos para todos os bolsos. A grande maioria dos vinhos que estão no mercado, nós chamamos de vinhos corretos. São vinhos sem defeito. Mesmo um vinho de R$30, R$40, é um vinho muito bem feito, porque tem uma alta tecnologia. E os vinhos mais caros? Exatamente. Quando você sai da faixa de R$40, R$50, R$60, você chega nesse valor daí para cima, você já começa a perceber toda a riqueza de um vinho fino.
já começa a perceber mais aromas, mais sabores. Então a dica que dou é, você tem que escolher o vinho que você gosta dentro da sua faixa de preço. E aí, na sua faixa de preço, você pode um dia dizer o seguinte, eu tomo vinho de 40, 50 reais, mas eu tenho uma data especial, vou comprar um vinho um pouquinho melhor, seja agora no Natal, seja no Ano Novo, seja numa festa de aniversário. Você vai escolher um vinho melhor por uma data especial. Mais ainda, como a pandemia demonstra que está dando aí, está diminuindo, é o momento talvez de começar a receber os amigos. Então você pode escolher um vinho de um valor um pouquinho melhor para tentar descobrir os aromas e os sabores que ele tem e dividir com os amigos. É uma forma que você tem para experimentar sempre vinhos diferentes. Eu particularmente sempre estou mudando de rótulo, estou mudando de produtor, estou mudando de uva. Eu falo que eu sou infiel no mundo do vinho. Eu sempre estou bebendo e buscando coisas novas, novas experiências. Aí a pergunta que fica, para eu dar de presente para um amigo, qual é o vinho ideal? Olha, a questão do vinho ideal, você tem que conhecer o paladar do amigo, né? Se o amigo já toma vinho seco, é muito mais fácil. Se ele não toma vinho seco, toma só vinho doce, eu aconselharia você dar esse que eu disse, que é o Colheita Tardia da Aurora. É um preço excelente, fantástico, uma garrafa de 500 ml, vale a pena. Além do Colheita Tardia, que é um vinho doce, você tem um moscatel da Casa Perini, um moscatel premiado, que se a pessoa está acostumada com uma bebida mais doce, vai adorar o moscatel. Mais ainda, você tem vinhos brancos. O vinho branco e o vinho rosé, principalmente o branco, é perfeito para quem está iniciando a beber vinho seco e tem alguma dificuldade. Qual é a diferença? O vinho tinto, ele tem uma substância que nós chamamos tanino, e nessa substância deixa a boca um pouco amarrada. É o que nós chamamos de adstringência. Essa adstringência vem da casca da uva. Olha que interessante, o vinho tinto é produzido com a casca da uva. A casca da uva fica em contato com o vinho, por isso que ele dá essa sensação mais adstringente. É a casca da uva que dá cor ao vinho. E o vinho branco? O vinho branco é fermentado sem as cascas, então não tem essa substância que chamamos de tanino. O vinho branco passa a ser mais agradável e é a minha dica para quem quer sair de um vinho suave de mesa para um vinho fino, comece pelo vinho branco. E a grande vantagem é que o vinho branco pode ser tomado mais gelado. Souza Neto, estou lembrando, nós temos aqui um espumante, né? Sim. Temos aqui, está gelando, e o espumante deve ser tomado a uma temperatura aproximadamente de 6 a 8 graus. Embora você consiga na geladeira essa temperatura facilmente na parte de cima da geladeira, não me refiro ao congelador ou ao freezer, mas na parte mais alta da geladeira. Mas na hora que você tira da geladeira e vai servir, em poucos minutos ele esquenta. Então qual é a sugestão? É um recipiente, esse aqui é próprio, mas pode ser qualquer recipiente na sua casa. Você coloca gelo picado, 2/3 de gelo picado, acomoda a garrafa e enche com água. Porque a água é que vai fazer com que tenha maior contato com a garrafa. Se colocar só gelo, o gelo não vai ter tanto contato com a garrafa, porque você vai ter ar em cada cubo de gelo. E a grande sacada, se você quiser abaixar mais a temperatura, você pode colocar aqui uma colher de sopa de sal e uma xicrinha de álcool. A temperatura pode chegar até a menos 10 graus e não congelar a água. Muito interessante. Por isso que tem gente que põe sal no gelo ali. Exatamente. E nós vamos ensinar daqui a pouco como abrir o espumante. Fique com a gente e você vai ver que é muito fácil. Você não vai passar nenhuma dificuldade, nem vergonha nessas festas de final de ano para abrir o espumante na sua casa. Daqui a pouco nós vamos abrir. Olha aí, gente, tem um jeito certo de abrir o espumante. Certo e fácil. Certo e fácil, então eu vou ter que aprender agora. Então eu devo ter feito isso errado. Mas, Maurício, eu coloquei aqui algumas marcas, porque nós temos uma variedade grande aqui no São Sebastião. Por exemplo, eu tenho aqui o Gato Negro, certo? Esse vinho, você falou do branco, tá? Esse é ideal para quem está começando? É ideal, esse Gato Negro é da vinícola São Pedro, lá do Chile. É uma grande vinícola e esse é o que nós chamamos de vinho de entrada. A São Pedro tem grandíssimos vinhos de altíssimo preço. Esse é um vinho muito bem feito, que é do início um vinho simples, mas que satisfaz muito o paladar de quem está iniciando. Ele tem inclusive aromas e sabores de frutas tropicais. Pode aparecer aí um abacaxi, alguma coisa assim muito interessante, e ele é muito fresco. Fresco no sentido que ele tem uma boa acidez.
E você deve servi-lo numa temperatura aproximada aí de uns 9, 10 graus, né? Pode deixar na geladeira, na parte de cima, como eu disse, e vai servindo. Se ele começar a esquentar, você volta na geladeira de novo. E se tiver água e gelo, conserva também, como nós estamos fazendo aqui com o espumante. Mas é um vinho muito agradável. Eu quero mostrar, vamos ver se a gente vai mais rápido, porque eu quero inclusive mostrar o do Porto, que nós temos aqui, perfeito. Certo? Esse é o Miolo Rosé, ele é produzido lá no extremo sul da campanha gaúcha. São feitos, se não me engano, com a uva Tempranillo, é uma uva espanhola e a outra eu não me lembro. E como se faz um vinho rosé? Muita gente pensa que o vinho rosé é a mistura do branco com tinto. Pode ser assim, mas na maioria dos países isso é proibido. O vinho rosé nada mais é que um vinho feito com uva tinta, como a Tempranillo, por exemplo, a Cabernet Sauvignon, só que o tempo de contato das uvas com o vinho, com o líquido durante a fermentação é muito curto, só o tempo suficiente para dar essa corzinha. E aí você tem o vinho rosé. Como as cascas ficam pouquíssimo tempo em contato com o vinho, no vinho rosé, eu tenho pouquíssimo tanino. Lembrando que o tanino é aquela substância que pode dar uma sensação de amarrar a boca, de adstringência, que muitos que estão no vinho doce ainda não estão acostumados. Então, se você quer sair do vinho suave de mesa para o vinho fino, experimente, além do branco que eu já mencionei, que está ali, um vinho rosé. Agora temos esse fazão. Eu nunca tinha visto, a adega do São Sebastião tem tanta riqueza, perfeito, que eu frequento há tanto tempo e tem coisa aqui que eu não vi. Que vinho é esse? O vinho rosé, o branco e esse fazão, e tem mais um que eu já vou lembrar, são vinhos que inclusive eu já gravei um vídeo no meu canal do YouTube Apaixonado por Vinhos. Esse aqui é um vinho português, de um clima de uma região quente, em que as uvas amadurecem bastante. É um vinho muito agradável, muito fácil de beber, acompanha muito bem carne. Então, se você está iniciando no mundo de vinhos, já começou a tomar vinho seco, um vinho com uma boa relação custo-benefício. Macau, eu estou pegando os nomes aqui que eu nunca tinha visto, hein? O Maurício que responda sobre... É Macau mesmo essa marca? Macau. Macau é um Cabernet Sauvignon, muito agradável também. Lembrando que a Cabernet Sauvignon é uma das uvas mais plantadas no mundo, mais conhecidas. E por ser uma mais conhecida, muitos começam a beber vinho seco com a Cabernet Sauvignon. Mas se ele tomava vinho suave de mesa antes, ele vai assustar, porque a Cabernet Sauvignon tem muito tanino. Então, se você está começando no mundo do vinho, prefira uvas mais macias, como por exemplo um Merlot. Se você já é o iniciado no mundo do vinho, está aqui um ótimo Cabernet Sauvignon para você experimentar. Lembrando que esses vinhos são vinhos baratos, né? Custo muito bom. E esse vinho aqui que eu nunca tinha visto, que é o Véu. 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 Muito bem. Que vinho é esse? Outro vinho de grande qualidade. Se você tem condições de experimentar um vinho um pouco melhor, rico em aromas, principalmente frutas vermelhas, frutas negras, é um vinho que já não é de entrada, a gente chama já de média gama. Vale a pena, numa data especial, você experimentar esse vinho. E esse que é touro, Maurício? Não é touro não, viu? Touro. Esse é touro. O touro é um Malbec argentino, também é um vinho de entrada. É exatamente o vinho que eu gravei o vídeo. Sim. O touro, o rosé, o branco, o chardonnay da São Pedro e qual outro que você falou? Agora o fazão. O fazão. Esse touro é um Malbec para quem está iniciando no mundo do vinho seco e quer experimentar um Malbec fácil de beber, esse touro, porque ele é quase seco. O que é um vinho quase seco? No Brasil, o vinho seco é um vinho que tem até 4 gramas de açúcar por litro. Esse é quase seco porque ele tem um pouco mais de açúcar. Esse açúcar é da uva, não é como um vinho suave de mesa que é adicionado. Quando o produtor colheu as uvas bem maduras, a maior parte do açúcar da uva foi transformada em álcool, mas ele deixou lá um resíduozinho de açúcar, que sobrou mais do que 4 gramas e tornou esse vinho muito palatável, muito agradável. Não é um vinho doce, ele é quase seco, mas é muito fácil de beber e acompanha carne, principalmente carne vermelha. Lembrando, um vinho tinto deve ser bebido aproximadamente na temperatura de 15 a 18 graus. Bom, a curiosidade é abrir espumante, mas vamos lá, Maurício. Eu queria que você agora, que está mais próximo, até para mantermos o distanciamento, olha lá o vinho do Porto. O vinho do Porto, gente. Aliás, o vinho Porto, né? Não é do Porto. Que vinho é esse? O vinho Porto, todo mundo pensa que o vinho do Porto é feito na cidade do Porto, lá no norte de Portugal, mas não é feito lá. O vinho do Porto é feito na região do Douro, que está a 80 quilômetros, 90 quilômetros
começo da região do Douro, lá em Portugal, depois da Serra do Marão, salvo engano. É um vinho feito com uvas muito maduras. É um blend, o que significa são dezenas de uvas que podem entrar num vinho como esse. Vou tentar lembrar aqui 4 ou 5 uvas, como por exemplo Tinta Cão, Tinta Barroca, e vai por aí afora, né? Interessante que em Portugal você tem uvas com nomes muito peculiares. São uvas tão maduras que, quando a uva começa a fermentar, ela tem tanto açúcar que essa fermentação poderia ficar lá por 8, 10, 12 dias. Lembrando que a fermentação é quando aquele micro-organismo, como se fosse um fermento, converte o açúcar da uva em álcool. Quando chega no segundo, terceiro dia, quando você tem ali apenas 5 graus de álcool, por exemplo, 5% de álcool, e o açúcar que está nessas uvas, seria possível fazer um vinho até com 14, 15 graus. Eles adicionam água ardente vírica, de 76 graus. Quando ele joga essa água ardente no vinho, mata a levedura, sobra açúcar, muito açúcar. E a média que tem, pela quantidade que eles colocam, vai dar um vinho de aproximadamente 19 a 22 graus de álcool. É um vinho que deve ser tomado refrescado também e acompanha muito bem frutas vermelhas e chocolate. Se você gosta de chocolate, uma sobremesa de chocolate e servir num vinho do Porto, é uma delícia. Uma harmonização muito interessante, falamos pouco de harmonização, é este vinho do Porto com gorgonzola. É o que nós chamamos de harmonização por contraste, algo muito forte com algo muito doce. E o vinho do Porto vai muito bem com gorgonzola porque ele tem uma alta acidez. A acidez é uma boa qualidade do vinho. O gorgonzola, quando você coloca na boca, ele vira uma pasta, né? Gorduroso. Esta acidez limpa a sua boca e prepara o seu palato para um outro bocado acompanhado de um sabor doce fantástico. Lembrando sempre que esse vinho do Porto, pelo alto teor alcoólico, a gente serve em taças pequenas, porque senão se embriaga rapidamente. Por isso que é um vinho, muitos tomam apenas como sobremesa. Então tá aí, agora, Maurício, tudo isso tem na adega do São Sebastião, gente, e muito mais. Então a gente faz um convite para você, quando vier a adega do São Sebastião, venha com tempo, para você ver tudo que a adega do São Sebastião oferece. Ela é riquíssima, gente, e está aqui em Santa Cruz, pertinho de nós. Agora, Maurício, deixa eu aproveitar a sua bondade, eu estou vendo um vinho ali que tem até, parece que uma coroa. Que vinho é esse aí? É vinho do rei? Como é que é? Esse vinho aqui é feito pela Fundação Eugênio Almeida, lá no Alentejo, no sul de Portugal. Eugênio de Almeida foi um grande empresário industrial na época, no século passado, cristão, e começou a trabalhar, inclusive, com escolas técnicas para jovens carentes. E ele morreu, a fundação dele prosperou, e ele recebeu, a fundação dele, uma vinícola antiga, que já estava abandonada. Não sabiam o que fazer, começaram a produzir vinho. Essa fundação, Eugênio Almeida, produz hoje um dos maiores ícones de vinho de Portugal, que é o Peramanca. Uma garrafa aí hoje do Peramanca passa de 4, 5 mil reais. Que não é o caso Não é o caso deste. Mas é feito com o mesmo carinho, com a mesma qualidade e dedicação que o Peramanca. É um vinho extremamente fácil de beber. Aqui tem a uva aragonês, que é a mesma Tempranillo que eu mencionei anteriormente. A Castelão, que é a mesma uva do Periquita. E outras uvas mais, extremamente maduro, macio, vai muito bem com carnes. Recomendo principalmente para aqueles que já estão iniciados no vinho seco. Vale a pena experimentar os vinhos portugueses em razão da sua ótima relação custo e benefício. Vinhos nacionais, Maurício, que nós temos muitos na adega aqui do São Sebastião. Temos muitos vinhos bons também no Brasil? Tem. O vinho brasileiro, o principal destaque dele hoje são os espumantes, inclusive esse que nós vamos abrir. Porque lá no Rio Grande do Sul, principalmente no Vale dos Vinhedos, lá na região de Bento Gonçalves e adjacência, nós temos um clima que se demonstrou propício para a produção de espumantes. E os vinhos espumantes nacionais são de boa qualidade. Você vai perguntar, é igual a um champanhe? Não é igual ao champanhe. O champanhe custa centenas e centenas e centenas de reais. Mas você tem ainda bons espumantes, se estiver disposto até a desembolsar um pouco mais, que chegam perto do champanhe. Igual não é, porque lá é outro clima, é outro solo. Mas temos vinhos de altíssima qualidade, para todos os bolsos. Você tem espumante nacional hoje na faixa de 30 a 40 reais e você vai embora para quanto você estiver disposto a pagar. São vários os tipos de espumantes existentes, vale a pena experimentar.
Beleza, tudo isso encontramos no São Sebastião. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir primeiro. Eu tô curioso. Não, vamos abrir primeiro o vinho. Qual que você prefere? Vamos abrir primeiro o vinho tinto ou primeiro o espumante? Eu vou abrir o espumante. Vamos lá, então vamos aprender. Eu quero matar a sede. Ah, tá. Então vamos ver como é que abre o espumante. Eu até hoje, Maurício, ó, vamos manter a distância aqui, mas eu tirava essa capinha aí, desenrolava com o dedo e tal, tirava. Até aí tá certo. Até aí tá certo? É importante você ter um paninho como esse, né? Ah, bom. Por quê? Principalmente se estiver na água, senão na hora que você for realizar o giro, ele pode escorregar. Por isso que tem gente naqueles vídeos que a gente vê do Instagram, lá no YouTube, que vai abrir o espumante e derruba o espumante, né? E acaba quebrando o espumante. Então vamos ver, ó. Câmera nele ali, foco nele. Vamos ver como é que é o jeito, como ele disse, fácil, certo? E prático de abrir o espumante. Então vamos ver, gente. Você tem... Vou pedir aqui para não derrubar as taças. Sim, tranquilo. Importante é o seguinte, vou pedir para o Souza, pode ficar aí mesmo, Souza. Isso aqui é o que a gente chama de muselê ou gaiola. A partir do momento que você soltar o muselê, você não tira mais a mão de cima dela. Porque aqui tem uma pressão de 4, 5 atmosferas, que é a pressão do pneu de carro. Isso aqui acertar no olho de alguém é um estrago. Ah, é? É perigoso? Então pode ter acidente? Geralmente, quando você está em restaurantes, até o sommelier usa um pano aqui para proteger a mão dele. Vou fazer sem o pano para ter maior visibilidade, né? Certo. Então, e o segredo é o seguinte, na festa eu posso estourar o champanhe, fazer barulho, chacoalhar a garrafa. Mas se você tem um espumante de boa qualidade, você tem que abri-lo sem fazer barulho. Aí. Por quê? A riqueza do espumante é a perlagem. Eu vou mostrar o que é perlagem. É aquela bolha que sobe. Essa perlagem que é toda a riqueza do espumante. Se você explode o espumante, você perde o gás, você perde perlagem. Até numa recepção, né? A etiqueta manda que você faça a abertura sem explosão. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos lá. Você coloca 45 graus, a mão vai só girando. Deixa eu só afastar. Vai só girando. Já está saindo já, né? E é só no giro? Só no giro. É o efeito alavanca, só isso, ó. Já está aqui na minha mão. Agora vamos lá, aprendi, gente. Lá. Não é chique a explosão, não. Tô segurando, ela quer explodir, ó. Vamos ver se eu consigo fazer com pouco barulho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Foi. Aí. O barulho tinha que ser menor ainda. Ah, é? Olha só. Normalmente, então, aquele barulhão que a turma faz não é bom, né, para o espumante. Então tá aí. Essa é a perlagem. São essas bolhas subindo. A bolha, e é isso aí. É perlagem. Esse é o tchan do espumante. Segura e nós vamos brindar já. Olha só, gente. Então o chique é a espuma, viu? E quando você explode, você perde esse... Tintim. Aí, ó, tintim, ó. Viva o São Sebastião. Viva a nossa adega. Existe uma tampinha, se você vai demorar para consumir o seu espumante na sua casa, tem uma tampinha, você coloca e ele mantém o gás. E onde eu encontro? Como a produção depois vai tomar, então eu vou segurar o gás para a produção. Eles vão tomar depois, viu, gente? De novo, a adega do São Sebastião, gente, que aqui tem de tudo. É show essa adega, ó. Tem de tudo. E esse é bem suave, né, Maurício? Salton. É o Salton, que é lá do Rio Grande do Sul, mas é um Brut. O que é o Brut? O Brut, no Brasil, é um vinho espumante que tem aproximadamente, vamos puxar aqui pela memória, de 8 a 15 gramas de açúcar por litro. Então é um vinho que ele tem mais açúcar do que um vinho seco. Mas como ele tem muita acidez, quanto maior a acidez do vinho, menos aparece o açúcar. O espumante tem que ter bastante acidez. É a acidez do espumante que dá a ele a sensação de refrescância. Olha só. Né? Então você tem aqui o Brut com 8 a 15 gramas de açúcar. Depois você tem o demi-sec. O demi-sec tem de 20 a 50 gramas. De 20 a 30 gramas. Então é importante, se você quer aí um espumante um pouquinho mais doce, você compre um demi-sec. Se você já está iniciado, compre um Brut. Se você não gosta muito de algo muito seco, tem um espumante no mercado que chama Nature. O Nature é quase zero açúcar. Então o Nature é mais seco ainda. Se você não gosta muito seco, não compre o Nature. Vá para o Brut ou para um demi-sec. Agora, Maurício, às vezes dá uma raiva de abrir esse outro vinho aí, porque ele dá um trabalho tremendo para você tirar essa bendita dessa rolha e nem sempre a gente tem um aparelhinho bom e em condições de abrir. Qual que é o melhor para abrir esse vinho? Olha, eu particularmente, deixa eu só...
Eu Abre aí pra gente cometi uma falha, É. mas nós vamos conversar um pouco e já vamos superar essa falha. Eu coloquei o vinho para gelar um pouquinho e esqueci lá. Vinho tinto você não pode deixar tanto tempo assim, gelando assim. Sim. Né? Porque aí você não consegue apreciá-lo adequadamente. Isso aqui é um abridor, um saca-rolha sommelier, de 2 estágios. O que a gente faz? Esse é o primeiro para Tira aqui o tirar lacre. essa proteção Exatamente, aí, que é o lacre. Tira o lacre aqui, bem no pé do gargalo dele aqui, olha. Ah, sim. Né? Aham. É porque às vezes isso aí é trabalhoso pra gente. Eu não estou usando a mesa de apoio por causa das taças ali. Né? Sim. Ela pode balançar desequilibrar. a mesa, pode quebrar a Aí taça. já era, né? Se tiver uma mesa mais firme, pode usar a mesa como apoio. Pode usar sem problema algum. Né? Aí vamos lá. É o saca-rolha. Que engraçado, e esse saca-rolha não muda, né, Maurício? É Não sempre muda. do mesmo jeito, o mesmo Eu estilo. estou com medo de forçar aqui a mesa. Quantos estágios tem esse saca-rolha? De 2 estágios que a gente chama, já vou te explicar por quê. É. Né? Então vamos ver, estamos aqui na adega Pronto, de São aqui. Sebastião, minha gente. Que aqui é maravilhoso, tem tudo isso e muito mais, viu? Não vai dar para mostrar. 2 estágios tudo por causa que disso aqui, Souza. Ó. tem. É. Primeiro estágio é esse aqui, ó. Ah, tá. Segundo estágio, abriu. Pronto. Que É facilidade. mais difícil tirar o lacre do que Aham. abriu. Exatamente. Depois você me dá esse aqui de presente no final de ano, põe, Dou. embrulha ele bonitinho, esse saca-rolha aí, porque achei interessante, mas o que tem lá em casa você tem que ir encostando. Vou depois colocar tem um que... pouco aqui na taça para ele aquecer um pouquinho para chegar na temperatura ideal. Ô Maurício, a turma fala tanto de aroma. Sim. Eu não vejo diferença de aroma em vinho, por quê? Eu sou tão leigo que não consigo ver como é que é. Corre o seguinte, o brasileiro não é acostumado a identificar aromas, né? E muitos aromas dos vinhos são referências europeias, o que fica mais difícil ainda, né? Então você fala assim, é um vinho branco com aroma de tilha, eu nunca senti cheiro de tilha, né? É um vinho tinto com aroma de ameixa, a gente mal tem o contato com ameixa, mas então é necessário um certo treino. A percepção do aroma no vinho é uma questão de memória olfativa. Se eu tenho memória olfativa, eu lembro. Há alguns vinhos, por exemplo, que passam por barrica de carvalho por algum tempo. Esses vinhos, quando a barrica é nova, ele pode dar aroma de café, aroma e sabor de café para o vinho. Somente café e chocolate amargo. Aí quando você bebe o vinho, olha, você sente um leve amargor, você vai para nossa parte, chocolate amargo. Isso vem da barrica de carvalho para o vinho. Olha só. Qual é a ideia do aroma? Quando você está gripado, você sente sabor nos alimentos? Não. Tem. Por quê? O sabor dos alimentos ele é dado pelo olfato. Se você tampar o seu nariz, você não sente o sabor dos alimentos. O vinho é a mesma coisa. Se você perceber os aromas do vinho, for um vinho rico em aromas, é um vinho de alta qualidade. Ah, sim. Os vinhos mais simples têm poucos aromas. Os vinhos que nós chamamos de complexos, ele pode ter 4, 5, 6 aromas diferentes e eles aparecem em camadas. Você coloca ele na taça, você... Esse aqui é seu. Ah, esse é meu? Só para você cheirar. Não rode a taça, só cheire ele. Ah, sem rodar? Sem rodar. Ele está frio. Quanto mais frio ele está, menos aroma você sente. Então tá aí, ó. Cheirei. Sem rodar a taça. Agora a gente vai rodar a taça. Tá. Aqui, pega embaixo. Embaixo. Ah, embaixo aqui. Ó, você roda mais embaixo. Aham, mais Aqui, ó. embaixo. Ah, bem mais embaixo ainda. Mais embaixo. Opa. A taça é grande. É para rodar bem. Agora eu posso cheirar? Pode cheirar. Muda bastante. Muda. Muda. Dá a impressão de que o aroma estava lá no fundo, você Aqui, chacoalhou olha, ele você veio. tem o quê? Primeiro, não tem um aroma de fruta madura? Sem identificar a fruta, não parece uma fruta madura? Exatamente. Não parece até uma fruta em compota, uma geleia? Esse aroma de fruta madura, de compota, geleia, é próprio de um vinho de uvas que amadureceram muito. Ah, sim. Então esse é um Malbec argentino, né? Que ele tem aqui, vou falar, você pode até não identificar, mas é uma ameixa muito madura e uma groselha. E quando você não tem a experiência para identificar, Maravilhoso. só fala, só sinto o cheiro de álcool, né? Quando é assim, você gira a taça. E por que se gira a taça? É frescura? Não. Quando o vinho está sendo fermentado,
o que acontece é que na casca da uva existem lá elementos químicos que são os mesmos que existem em várias frutas, mas estão na casca, você não sente o aroma. Quando ele é fermentado, esses aromas vêm para o vinho, mas eles estão presos aqui. Quando você gira a taça, o álcool evapora e leva consigo essas substâncias aromáticas. Sim. Então não é que alguém colocou o aroma de groselha, estava lá na uva e da forma como foi fermentado, isso ficou fixado no vinho. Maravilhoso. Olha aí, aprendemos muito. Maurício, muito obrigado. Pena que a gente tem pouco tempo para falar aqui, mas podemos fazer outros encontros desses, porque aí nós podemos mostrar outros vinhos diferentes, porque o São Sebastião, como eu disse, é uma riqueza que nós temos aqui dentro de Santa Cruz, gente. E uma dessas riquezas é a adega que ele tem. É que o Maurício, que é especialista em vinhos e que sempre está observando as adegas por aí, pode confirmar isso que eu estou falando. É uma adega riquíssima aqui do São Sebastião. E você tem muitas opções. Então, para presentear, o Maurício já falou. Vamos primeiro descobrir qual é o tipo de vinho que meu amigo gosta. É como perfume, né, Maurício? Exatamente. Vamos primeiro aprender, né? Mas o Maurício tem um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Apaixonado por Vinhos. Lá tem dezenas de vídeos. É um verdadeiro curso de vinhos. E é um curso gratuito. Convido você aí para conhecer o meu canal, Apaixonado por Vinhos. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão com relação a vinho, só deixar lá no canal, eu respondo rapidinho. Será uma satisfação receber a sua visita. Eu agradeço a oportunidade, né? Estou aqui num canto, que como eu já disse, é o lugar que eu mais gosto do supermercado, né? E lembrando que, ao que eu sempre digo, né? E vou encerrar minha fala dizendo isso. No mundo do vinho, quanto mais você conhece, melhor você escolhe o seu vinho e mais você aprecia. Por isso, meu amigo, Feliz Natal para você, para sua família, saúde e um forte abraço. Então tá aí, esse é o Maurício Ferreira, é especialista em vinhos aqui na adega do São Sebastião. Quero aproveitar e agradecer ao São Sebastião por essa oportunidade. Tive uma aula sobre vinhos, né? Não conhecia nada de vinho e o Maurício vem dar essa aula para nós, uma oportunidade que o São Sebastião nos dá. Venha conhecer a adega do São Sebastião.